Olá, sejam muito bem-vindos ao meu ateliê e a este canal. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: qual a diferença entre um tecido aberto, um tecido tubular e um tecido ramado? E aí, você sabe me dizer? Bom, um tecido aberto, o que significa? Um tecido aberto, normalmente é um tecido plano, onde você consegue saber, né, que esse tecido, por exemplo, ele tem lá uma largura de 1,5 m. Então aqui a minha envergadura de braço a braço, eu tenho 1,5 m, e aí eu consigo saber que esse tecido aqui é um tecido aberto, aonde eu vou comprar, vou abrir ele na minha mesa, vou abrir, né, para fazer o meu infesto, e eu sei que, ok, ele tem esta metragem, e a partir disso eu faço os meus cálculos, né, de custo e tudo mais, dependendo da modelagem que eu for trabalhar e tudo mais. Então, um tecido aberto normalmente, né, de uma forma mais simples e clara, seria aqui um tecido plano. Porém, existem sim tecidos de malha que também são abertos, tá? Como, por exemplo, um dry fit, como, por exemplo, uma elanca. Então, eles são comprados, tá, como tecidos abertos. Mas vamos agora conhecer um pouquinho sobre os tecidos tubulares. Então, o que são tecidos tubulares? Já são, assim, entre tecido plano e tecido de malha, existe uma grande diferença. Então, o tecido plano, o conceito de tecido plano é o entrelaçamento de 2 fios, então temos o urdume e a trama que entrelaça sobre esse urdume e vai fazendo aí pontos, enfim, e vai criando, né, tecendo as formas, né, as padronagens de tecido, e tem uma característica um pouco mais durinha, um pouco mais encorpada. Já a malharia, ela já tem uma outra característica. A malha, o conceito de malha, na verdade, é de um fio, tá? Que ele é feito em laçadas, nele mesmo, como você pode lembrar lá do tricô da vovó, né? Que ela vai entrelaçando aquele fio e aí forma aquela malha, aquelas laçadas umas nas outras, né? Então, a característica da malharia é que esse um fio, você vai entrelaçando ele entre si e aí vai formando a malha. Por isso que existem as máquinas tubulares. Então, o que acontece? Elas fazem um tubo, né? Então, são máquinas circulares, né, de malharia, que fabricam esses tubinhos de tecido que podem ser de diversas composições. Por exemplo, esse lilás aqui, esse roxo, ele é um tubo, esse tubo é um punho, né? Então aqui nós temos um punho maravilhoso. Aqui, esse amarelinho já é uma outra, né, é um outro tecido. Esse amarelinho já é um tecido de suedine. Então a gente usa para fazer até roupinhas de neném, roupinhas pet, enfim. Essa suedine tá aqui também tubular, toda trabalhada, né, na malharia tubular. Existe também a meia malha, que é o mais básico, né, essas malhinhas de camiseta, mas a gente também encontra, por exemplo, moletons. Os moletons também são feitos em máquinas tubulares, dentre outros tecidos, tá? Aqui é só para exemplificar. Então, esse tecido tubular, né, de moletom, o que acontece? Quando ele é aberto, tá? Às vezes você vai à loja comprar e o vendedor fala, puxa, esse tecido tá ramado. E você fala, como assim? O que é isso, né? Então esse tecido, ele tá aberto. Ele era tubular, tá? Porém, ele tá aberto. Então qual característica que transforma esse tecido tubular em tecido aberto? Por quê? O que facilita? Na verdade, facilita dependendo, né, de quem vai comprar e dependendo do infesto, dependendo de todo o planejamento do corte que você fez, é muito melhor que esse tecido esteja aberto do que tubular. Então, quando ele está ramado, ele já está aberto. E uma outra característica é que, por exemplo, esse aqui ele tem 90 centímetros de largura e quando você abre ele fica com 1,80 m. Então, o teu aproveitamento aí de tecido, na hora que você vai fazer teu corte com um tecido com uma largura maior, ele é muito mais, né? Ele rende muito mais do que um tecido de 1,60 m, 1,5 m, enfim. Então, é uma outra forma de você poder planejar o seu infesto, tá bom? Então, hoje eu vim diferenciar aí e mostrar para vocês a
a importância de saber, né, qual a diferença de um tecido aberto para um tecido tubular, para um tecido ramado. Caso você precise comprar, você vai perceber que o ramado ele vai ter uma largura um pouco maior, tá bom? Pode ser que até tenha um vinco, pode ser que não. Então vai depender muito aí da característica do tecido que você vai estar comprando e de como ele é acondicionado e uma série de coisas. Mas o vídeo de hoje, então, era sobre essas 3 características. Eu espero ter ajudado e eu conto com vocês aí. Um beijão super positivo, né? Muito obrigada por acompanhar o vídeo até o fim. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai postar muito conteúdo de valor, de peso, né? Conteúdos muito valiosos e que vão ajudar você aí no seu ateliê a fazer sua produção de uma forma muito mais caprichada, né? E com muita qualidade, tá bom? A gente se vê em breve. Até lá!